Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Mais uma aula aqui pelo nosso canal. Então vamos lá, né? Na semana passada a gente teve uma aula aí. Se você não assistiu, fique tranquilo para focar aqui na aula de hoje, né? Na aula passada, na semana passada, na terça passada, né? Porque na quinta também nós temos live agora, né? Então agora é na terça e na quinta. A de terça-feira passada a gente falou um pouquinho sobre. Um pouquinho não, né? Foram 2 horas aí sobre rotatórias. Passamos 2 horas aí modelando as rotatórias, a galera gostou bastante. Pegamos aí bastante macetes, né? Para a gente poder aplicar aí no nosso dia a dia na modelagem de corredores em rotatórias. E aí não deu tempo da gente ver tudo como estava programado, né? E hoje a gente está aqui para fazer principalmente a segunda parte, né, do que a gente tinha previsto na semana passada, beleza? E a gente vai começar aqui na parte dos cul-de-sacs, né? O que são cul-de-sacs? Cul-de-sacs nada mais são do que aqueles retornos de final de rua, né? Onde você tem uma ruazinha, né? Que eu peguei um exemplozinho prático de um cul-de-sac que eu já tinha feito, né? Peguei aqui algumas informações, removi outras aqui para proteger os dados, né, do projeto. E peguei aqui um exemplo, é como se fosse uma ruazinha, né, sem saída, e no final tem uma rotatóriazinha, né. Esses cul-de-sacs tem algumas particularidades, né, para a gente modelar. A galera sempre tem um pouquinho de dificuldade nisso, mas não tem nada de 7 cabeças, né. Se a gente seguir o fluxo certinho, não tem erro. Beleza? Boa noite para vocês que estão chegando aí, tá? Fiquem à vontade aí na nossa live, né? Sejam muito bem-vindos. A gente já vai começar aqui. Tô esperando a galera acabar de entrar aí. Show? Como eu tava falando, né? Esses cul-de-sacs são aqueles retornos chato, né? Que tem no final da rua. E o que acontece é que muitas vezes, né, principalmente os antigos, esses cul-de-sacs mais antigos, né? Não sei se vocês já passaram por isso. Eles não têm o raio suficiente para você girar com o carro aqui de uma vez só. Nem um passeio, né? Nem um carro de passeio você consegue. Não estou falando nem de um utilitário, nada. Estou falando de um de passeio. O raio aqui não é suficiente. Né? Por que isso? Porque muitos PDMs, né, planos diretores municipais, permitem que esses cul-de-sacs sejam feitos aí com raios pequenos. Né? Isso acaba atrapalhando. E tem uma coisa que eu não gosto desses cul-de-sacs, ó, igual esse aqui para mim tá ok. Né? Esse aqui para mim tá dentro do esperado. Por quê? Porque ele tem essa curvinha aqui, ó, em formato de curva, tá? O que eu não gosto é quando isso aqui não é curva, tá? Quando isso aqui é simplesmente vem aqui com uma reta, certo? E depois o cul-de-sac entra aqui fazendo sem ter essa pequena transição aqui, ó, sem fazer esse efeito gargalo aqui, né? Não sei se vocês já viram aí na prática, mas costuma muito ter esse tipo de cul-de-sac, né? A rua vem reta e depois ela entra aqui fazendo igual um pirulito, né? E isso estoura pneu de carro, isso danifica veículos, enfim. Então isso traz uma série de problemas pra gente aí. Eu não gosto muito, eu gosto dele curvado assim, tá? Beleza? Então cul-de-sacs são esses elementozinhos aí chatos que a gente costuma encontrar no dia a dia, mas que são de muita utilidade aí, principalmente em bairros residenciais, né, onde a prefeitura, o PDM, já quer, né, que o trânsito de veículos seja um pouco menor ali, seja um pouco menos intenso, né, que os veículos andem com uma velocidade um pouco mais baixa. Então a gente, ao invés de adicionar às vezes, né, uma rua atravessando direto, coloca um cul-de-sac, uma pracinha no meio e depois um cul-de-sac do outro lado, justamente para não ter trânsito ali naquela região e tornar aquele bairro ali cada vez mais residencial. Né? Então isso é muito, muito comum, né, em cul-de-sacs. Beleza? Então veja bem, pessoal. Dito tudo isso, vamos lá como que a gente faz a modelagem desse elemento dentro do Civil 3D para que a gente possa fazer aí terraplenagem, pavimentação, geometria, extrair quantitativo de terraplenagem, extrair quantitativo de pavimentação,
né, para a gente conseguir modelar a superfície. Tudo isso nós vamos precisar fazer para chegar aí num objeto ok, né, no nosso projeto aí desse cul-de-sac, beleza? Então vamos lá. Começando aqui, a gente tem uma ruazinha, percebe que, deixa eu pegar aqui a superfície para vocês verem, ó, Object Viewer. A gente tem uma ruazinha, certo? Essa ruazinha, ela sai daqui de baixo, ó, tem um taludezinho, tá vendo? Ó? Tem um talude, certo? Aqui tem uma ruazinha que passa, né? Aí tem um talude que sobe e aqui em cima tem um platôzão, tá vendo? É uma área mais plana, né? Uma planície. Então, esse cul-de-sac, ele sai daqui, né? Ele vence esse talude, sobe e aí para aqui em cima, né? Aqui em cima tinha alguns outros elementos, eu removi, certo? E aí, veja bem, como é que eu faço para modelar esse cul-de-sac aqui dentro do Civil 3D? Primeiro passo, igual a gente aprendeu na aula passada, na live de terça passada. Se você não assistiu, depois assiste, que é muito importante. Primeiro passo é a gente transformar, criar, né, aqui o nosso alinhamento principal. O que é o alinhamento principal? O eixo da rua. Porque todos os outros elementos dependem do eixo da minha via, do eixo da minha rua. Então vamos lá, vou vir aqui em Alignment. E aí percebe, ó, que eu já deixei desenhado aqui, ó, o meu eixo da minha via, certo? Isso é importante, tá, pessoal? Isso é importante que você deixe já ele desenhado, já nas configurações que você precise, porque fazer isso aqui no alinhamento, quando você está trabalhando com estradas, beleza. Mas quando você está trabalhando com vias urbanas, né, é melhor você fazer um desenhozinho antes, para você ter uma noção de como que vai ficar, né, fica mais fácil de você manipular. Eu já deixei aqui o desenhozinho pronto, tá? Já deixei aqui um desenhozinho pronto. E aí, veja bem, eu vou pegar e vou criar um alinhamento desse eixo. Vou transformar essa polilinha aqui em um alinhamento. Então, vou vir aqui na ferramenta Alignment, Create Alignment from Objects, que é o quê? Transformar um objeto de CAD, né, uma linha, uma polilinha, uma curva, em uma entidade de Civil 3D, que é o alinhamento. Então, vou clicar aqui. E aí ele vai pedir para eu selecionar a entidade, eu vou selecionar a polilinha que eu desenhei aqui, ó. Dei Enter aqui para confirmar. Ele vai me pedir o sentido do estaqueamento, né? Eu vou pegar aqui ao contrário, então eu clico aqui em Reverse, ó, para ele mudar, né, esse sentido do estaqueamento. E ele vai abrir a janela. Então eu vou colocar aqui, ó, eixo. Vou dar um nome para ele aqui, ó, cul-de-sac. Certo? E aí, veja bem, nessa janelinha eu vou selecionar as labels para ele, correto? Então, vou selecionar aqui a label, vou selecionar o estilo desse alinhamento, vou desmarcar essa opção aqui de adicionar curvas automaticamente, vou deixar essa aqui desmarcada também para não apagar essa polilinha que está aqui no meu desenho, e vou desmarcar os critérios de projeto. O que são os critérios de projeto? São critérios que o Civil 3D já traz para você para fazer verificação de raio, verificação de curvatura, superelevação, super largura e tudo mais. Só que quando eu estou, né, trabalhando com esse tipo de projeto, que eu não tenho critérios de velocidade e tudo mais, eu desmarco aqui para não ficar aparecendo aquele monte de exclamação chata ali na tela. Perfeito? Então, eu criei aqui o meu alinhamento. Eu vou remover aqui, por enquanto, as minhas labels que estão poluindo um pouco o meu desenho. E aí, depois que eu crio a minha geometria horizontal, né, parcialmente a minha geometria horizontal, eu vou trabalhar a geometria vertical. O que é geometria vertical? É o meu grade. Né? O que é o grade? É aquele perfil projetado, né? Onde eu vou definir as rampas, as inclinações, as cotas, tudo isso. Tá? Então, eu vou vir aqui no meu alinhamento, clico nele, venho aqui em Surface Profile para extrair um perfil do meu terreno natural. Então, extraio aqui um perfil do meu terreno natural e vou adicionar aqui, ó. Beleza? Adicionei aqui, eu vou vir aqui, ó, Drawing Profile View para desenhar esse perfil na minha tela. O perfil do primitivo vai ser desenhado aqui dentro do meu Civil 3D. Correto? Então, joguei ele aqui, ó. Vou selecionar para ele aqui o estilo. Vou deixar um para 100 mesmo. Vou botar um para 200 aqui. Um para 200, né? A escala vertical. Vou avançar, avançar, avançar e criar o meu perfil. Certo? Poderia ter criado ali direto.
Perfeito? Então tá aqui, tá criado o meu perfil longitudinal. Acho que até aqui é tranquilo, né? Até aqui é uma parte bem tranquilinha dentro do Civil 3D, onde você consegue criar aí um perfilzinho do terreno natural com poucos cliques, né? Então, para você que acha que o Civil 3D é hiper mega complexo, com alguns poucos cliques você consegue criar aí um perfil do seu terreno natural. Em cima desse perfil do meu terreno natural, eu vou desenhar, né? Eu vou traçar o meu perfil projetado. Ou seja, eu vou dizer para ele qual rampa que eu quero que ele tenha, qual cota que eu quero que ele tenha, certo? Então vamos lá, eu vou clicar aqui nele, ó, no meu perfil projetado, certo? E vou vir nessa ferramenta aqui, ó, Profile Creation Tools, tá? Então vou clicar aqui em Profile Creation Tools e dentro dessa ferramenta eu vou criar o meu perfil projetado. Quando eu clico aqui, ó, OK, o que que acontece? Automaticamente o Civil 3D já criou para mim um perfil projetado. Já está salvo na memória, só que ele está vazio. Se eu vier aqui, ó, em Alignments, né, só para vocês entenderem a dinâmica da ferramenta, se eu vier aqui em Alignments, aí eu venho aqui, ó, vou maximizando, achei aqui o eixo que eu estou extraindo o perfil dele. Aí eu vou ter aqui tudo aquilo que está vinculado ao meu eixo, ao meu alinhamento. Então eu tenho superelevação, eu tenho profiles views, né? Então aqui dentro de profiles, ó, eu tenho o primitivo, que está aqui na minha tela, certo? E eu tenho esse daqui, ó, vertical eixo cul-de-sac. O que que é esse vertical eixo cul-de-sac? É o meu perfil projetado, certo? É o meu perfil projetado. Então, veja bem, para eu trabalhar com esse perfil projetado, né, eu posso usar essas ferramentas que acabaram de desabilitar aqui agora. Deixa eu clicar com o botão direito, Properties, ok. Deixa eu ver aqui se eu consigo Profile. Ele travou aqui para mim, ó, para fazer a edição. Para fazer deixa eu selecionar aqui, Select, não tô conseguindo selecionar aí. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou deletar ele, tá? Você pode deletar e some da memória e você cria ele novamente aqui, não tem problema nenhum, ó. Profile, Creation Tools, certo? Ok. Pronto, já criou de novo aqui para mim, ó. Agora está habilitado aqui em cima, janelinha, tá vendo? Em cima dessas ferramentas eu vou trabalhar as cotas, né, e as rampas desse elemento. Então eu vou vir aqui, ó, Draw Tangentes. Vou desenhar primeiro uma reta zona, né, uma tangente zona, começando aqui do meu ponto zero, né, do início ali do meu alinhamento, ó, vou pegar aqui bem no iniciozinho dele, e vou levar, ó, até o final. E é interessante que você cheque que ele está até o finalzinho aqui, tá? Se ele não tiver, muito provavelmente vai dar ruim no seu corredor depois, tá? Então fique atento a isso aí, beleza? E aí, veja bem, pessoal, agora a gente precisa fazer algumas análises, né? A gente precisa fazer algumas interpretações aqui nesse elemento. Então, o que que acontece? Dentro do meu grade, eu preciso interpretar que esse cul-de-sac, ó, ele está ficando com 4,39% de inclinação, certo? Ele está ficando com essa inclinação. E aí aqui eu estou tendo bastante corte. Vamos ver quanto é que eu estou tendo de corte aqui, ó. Vou clicar aqui no meu perfil, botão direito, Profile View Properties. Vou vir aqui na aba Bands, que é essa partezinha de baixo do meu profile. Vou arrastar aqui para o lado, ó. E no Profile 2 aqui, onde eu preciso selecionar cotas, terreno e projeto. Eu vou selecionar aqui o meu grade projetado, que é o segundo perfil, ó, eu tenho Profile 1, Profile 2, e para o corte aterro, o mesmo esquema. Um deles, né, o Profile 1 é o primitivo e o outro de comparação é o grade que eu criei, para ele conseguir calcular o corte aterro, certo? Então eu dou um OK, e aqui ele mostra para mim, ó, 3,51 de corte, certo? 3,51 de corte, é um corte bem significante, correto? O que que eu posso fazer, pessoal? Eu posso criar uma curva vertical nisso aqui, ó, para dar uma suavizada. Então eu venho aqui nessa ferramentinha, inserir PI, e aí eu venho aqui, ó, vou criar uma curva por aqui assim mais ou menos, ó.
Ele ainda ficou aqui com 1,06% de inclinação, correto? Que mais? Deixa eu analisar. Ó. Aqui está com 9,69% de inclinação, beleza? Então tem que ficar atento para isso aqui não ficar muito alto e isso aqui não ficar muito baixo. Acredito que 1,6% de inclinação tá tranquilo para a gente. Eu posso até diminuir isso aqui um pouquinho, ó, até chegar nos 2%. E aí, para ficar mais fácil, eu posso vir aqui, né? Eu posso vir aqui. E aqui, ó, nesse grade, ó, tá vendo? Nesse botãozinho aqui, eu consigo abrir a janelinha de cotas, certo? E dentro dessa janelinha de cotas, o que que acontece? Eu consigo editar também as inclinações e as rampas. E aqui eu tenho o grade de saída, certo? Que é o grade que está vindo depois desse pontinho, desse triângulozinho aqui que aparece quando eu seleciono aqui em cima, certo? Grade out, né, que é o grade depois. Aqui fica vazio porque antes dele eu não tenho nada. Aqui eu tenho a cota desse PI, certo? Do PI aqui. Tá no meio. Eu posso alterar essa cota, então eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, 97. Tá vendo? Eu posso colocar essa cota 97. Eu posso colocar 96,5. Tá vendo? Então eu posso editar tudo isso. Ou eu posso vir aqui também, ó, e editar as porcentagens. Certo? Posso editar as porcentagens. Então vamos colocar 2% aqui, ó, para ver o que que dá. Ó, o que que aconteceu? Ele movimentou esse PI do meio. Por quê? Porque eu disse para ele que eu estou nesse ponto da estaca 3, na verdade da 0 mais 103 metros, né? Estaca 5. E disse para ele que eu queria que o grade anterior a ele, ó, grade in, estivesse com 2%. Eu já consegui, ó. Perfeito? Ficou redondinho. Certo? Eu vou fechar aqui. Beleza? Vou fechar aqui. E aí, veja bem, como aqui eu tenho uma diferença de rampa muito grande, ó, eu tenho 8% para 2%. Então, eu tenho uma diferença em módulo aqui de 6%. Isso aqui já é uma diferença significativa, onde eu preciso criar uma curva vertical. Tá? Quando que eu sei que eu preciso criar uma curva vertical? Quando essa diferença for significativa. Ou seja, aonde que eu acho, né, esse tamanho dessa diferença? Bom, em alguns manuais, por exemplo, o manual do DNR, certo? De projetos geométricos de rodovias rurais, ele, se não me engano, fala que a diferença, né, em módulo, ou seja, a diferença entre essa porcentagem de início do grade e a porcentagem depois do PI tem que ser no máximo 0,5%. Tá? Aqui eu estou com 6%, 6,19%, correto? E tem alguns PDMs, né? Tem algumas normativas aí de cidades, instruções de serviço de municípios, que falam qual que deve ser essa diferença. Onde você está trabalhando com velocidades mais baixas, igual aqui nesse cul-de-sac, por exemplo, eu vou trabalhar com uma velocidade de 20 a 30 por hora no máximo. Né? Aqui vai ser 20 por hora, 15 por hora, certo? Então eu posso até deixar, se eu quisesse, eu poderia até deixar essa diferença, tá? Mas eu vou tirar ela aqui, certo? Vou criar uma curva vertical, né? Se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse aqui 2 e 2,5%, aí beleza, eu não faria, né, essa curva vertical, não tinha necessidade. Mas como eu estou pulando de 8 para 2%, é interessante que eu tenha essa curva vertical. Então, eu vou vir aqui, ó, Free Vertical Curve, parábola, né, criar uma curva simples, uma curva livre, né, no formato de parábola. Clico aqui, vou selecionar a primeira rampa, a segunda rampa, e ele vai me pedir aqui embaixo alguns elementos. Pode ser o comprimento da curva, pode ser o raio. Eu vou colocar um comprimento aqui, ó, de 30 metros, tá? De 30 metros aqui. Para a gente ter uma curva legal aqui, né? Um fator K legal, então eu vou deixar aqui uma curva de 30 metros. Então tá criada a minha curva de 30 metros de comprimento, certo? Aqui em cima ela vai falar, ó, o comprimento dessa curva é 30 metros, perfeito? Eu tenho as estacas do ponto alto, né? Eu tenho todos os elementos aqui, beleza? A cota do ponto alto, certo? Então a minha curva já tá criadinha aqui, ó, com 30 metros de comprimento. E aí, aparentemente, o meu grade está ok, certo? O meu grade do eixo principal está ok. Com essa mudança, ó, eu consegui
de 3,51 m para 2,75 m de corte, certo? Ainda é bastante corte, mas eu consegui diminuir bastante, beleza? Ah, Rafael, eu não posso ter essa rampa aqui de 8,19%. Como que eu faço para diminuir? Como é que eu faço? Você pode abaixar todo mundo aqui, ou você pode, por exemplo, ó, pegar aqui, ó, nesse botãozinho e puxar para cá assim, ó. Por quê? Você mantém a rampa anterior, certo? E muda só a rampa, né? Você mantém uma das rampas ali. Do mesmo modo que se você pegar aqui assim, ó, e puxar, ó. Tá vendo, ó? Você muda a rampa da frente, certo? Então você tem essa opção aqui de puxar para lá e para cá, ó. Tá vendo, ó? Então você tem essa opçãozinha aí, beleza? Então, você consegue ajustar para lá e para cá clicando nesses gripzinhos aqui, ó, que a gente chama de grip. Tá? Ele mostra até a diferencinha de cota ali, tá vendo? 96,47, vendo? 0,847. Então ele é bem interessante, ó. Ele vai mostrando ali pra gente, ó, a cota, né, onde eu tô, ó. 96,615. Quando eu passo o cursor em cima lá, 97,147. Então ele já vai mostrando ali para mim na tela, ó, as cotas que eu tenho. Tá vendo? Bem interessante, né? Isso de forma automática, né? Sem precisar clicar em nada. Então eu defini o grade do meu eixo principal. O que eu vou fazer aqui? Para quem esteve aqui na semana passada, vai ver que é molezinha, que não tem erro, tá? Que não tem nenhuma complicação aqui. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui, Assembly. Agora, né, nós vamos criar a nossa Assembly, que é a nossa seção tipo. Então você vai vir em Create Assembly. Deixa eu fechar essa. Deixa eu criar aqui primeiro. Vamos colocar aqui a primeira seção, vai ser a seção rua principal. Sempre lembrando de nomear, tá, pessoal, os elementos. Seção rua principal, ok? E eu vou criar ela aqui, ó. Pá. Beleza, o que eu fiz aqui? Só criei a minha seção tipo, né? Estou criando a minha seção tipo dessa via que sai daqui e vem até aqui. Perfeito? Estou criando a seção tipo dessa via aqui, ó, desse trechinho aqui. O cul-de-sac a gente já vai mexer daqui a pouco, porque eu preciso dessa via para a gente conseguir fazer essa modelagem perfeita aí, beleza? Então eu tenho aqui os elementos, a minha seção tipo, vou vir aqui em Tool Palettes, né, nesse botãozinho aqui, para eu adicionar as minhas subassemblies. Eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, a minha pista, que fica aqui em lanes, né? A minha pista fica aqui em lanes. Lanes e pista, né? É a tradução aí. E eu vou usar essa daqui, ó, Lane Super Elevation. Beleza? Eu vou clicar aqui nela. Ela vai abrir essa janelinha de propriedades. Eu vou arrastar aqui para o lado, ó, a minha tela, e vou adicionar ela aqui sem fazer muita configuração por enquanto. Beleza? Então adicionei ela aqui. O que eu faço agora, pessoal? Primeiro passo, se você já acompanha mais tempo, é dar um nome para esse elemento. Se não der o nome, a chance de dar merda lá na frente é muito grande. Então vamos colocar aqui, ó, pista à esquerda. Certo? Pista à esquerda. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu preciso de dar para ela aqui uma largura, certo? E depois trabalhar as espessuras. Então, vou medir aqui para ver quanto que tem de largura essa pista. Ó, vamos vir aqui, alinhado. Ó, aqui eu tenho 2,25, tá vendo? 2,25 m de cota. Então, a minha pista, nesse caso, vai ter 2,25. Tá? Eu não me recordo bem por que essa ruazinha tinha essa largura de 2,25. Talvez era só uma via interna, né? Não me lembro bem, mas era essa a particularidade do projeto. 2,25, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, na largura dela, 2,25. 2,25. O próximo passo é definir a inclinação transversal. Ou seja, o que é a inclinação transversal? É o quanto que essa rua está inclinada para o bordo. Certo? É o quanto que essa rua está inclinada para o bordo. Beleza? Então, eu vou deixar aqui menos 2%. Eu poderia colocar menos 2,5%. Eu poderia usar menos 3%. Fica aí entre menos 2 e menos 3%. Correto? Do bordo para o eixo.
do eixo para o bordo, né, perdão. E aqui eu vou definir as espessuras do pavimento, tá? Vamos considerar que ele é um paviés 6 centímetros, né? Um paviés de 6 centímetros de espessura. Para quem não conhece, né, o paviés, deixa eu ver se tem uma fotinha aqui. O paviés é aquele pavimentozinho intertravado, correto? Tipo isso aqui, ó. Esse aqui é o paviés, tá? E aí, ele tem várias espessuras, correto? Ele tem espessura 6, ele tem espessura 8, tá? Então ele vai variar aí conforme a espessura. Para que serve essa diferença de espessura nele? Por causa da resistência dele. Então, se eu tenho um tráfego mais intenso, eu vou usar um paviés mais espesso. Se eu tenho um tráfego mais tranquilo, eu vou usar um paviés mais tranquilo ali, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar aqui, ó, a espessura do pavimento 1, 6 centímetros. Então, 0,06. A espessura da segunda camada de pavimento aqui, ó, essa segunda camada aqui. Deixa eu só ligar aqui o meu acelerador de placa de vídeo. Ver se não vai dar nenhuma merda, né? Ligou. Aí, beleza. Vou vir aqui para a segunda camada de paviés. De pavimento, perdão. Então, aqui eu tenho a segunda camada. Geralmente é 5 centímetros, né? Para poder fazer o assentamento desse paviés. Então, vou jogar aqui 0,05. Beleza? A espessura da base, 0,15. Vou jogar aqui, estou chutando aleatoriamente, tá? Sem dimensionamento, sem nada. E a espessura da subbase, vou jogar 0,15 também. Perfeito? Os demais dados são dados de superelevação, né? São dados aí de conexão de uma pista com a outra, de uma plataforma com a outra. Nesse caso aqui, não faz diferença para nós, tá? Não importa. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou espelhar essa pista para o outro lado. Então eu venho aqui, ó, seleciono ela, venho na opção Mirror e jogo ela para o outro lado, ó. Certo? Qual que é o próximo passo? Ajustar o nome, ó. Ela está à esquerda, então troca aqui para a direita, ó. Beleza? Troca aqui para a direita. Certo? Deixa eu só mudar aqui para cá, ó. Pra vocês saberem aqui o que eu estou fazendo. Então, eu troco o nomezinho dela aqui, pista à direita. Perfeito? Essa pista à direita já está igual à minha pista à esquerda. Então, não preciso modificar nada nela. Certo? Nada. O que eu posso fazer agora? Agora eu posso adicionar aqui, por exemplo, um meio fio. Né? Eu posso adicionar o talude, eu posso adicionar calçada. Né? Então, eu vou selecionar aqui um meio fio. Então, eu vou vir aqui na aba Brasil. Então, é interessante que você tenha, né, o pacote de configurações brasileiras instalados no seu computador, tá? Que é o Country Kit Brasil. Esse pacotinho, ele vai te trazer várias coisinhas aí que vão adiantar o seu dia a dia, como, por exemplo, agora que a gente vai usar, ó, esse meio fio e sarjeta padrão DENIT aqui, tá? Ah, mas a minha prefeitura usa diferente e tal. Não tem problema, modela lá no Subassembly Composer, né, que é sucesso. Vou pegar aqui de novo. Passei com base, não. Meio fio sarjeta. Ó, vou jogar ele aqui do lado. E aí, beleza. Vou pegar agora, ó. Clico 2 vezes em cima dele. Ele abre para mim as propriedades. Tá, vou fixar essa janela aqui do lado. Para ficar mais fácil da gente trabalhar com ela aqui. Certo? Então, o que eu faço aqui agora? Eu dou um nome para ele aqui também, ó. Primeiro passo, eu vou escolher qual tipo que eu quero. E depois vou dar um nome para ele. Então, vamos colocar o 5 aqui, por exemplo, ó. MFC05, eu poderia selecionar o 01. Já tem a sarjetinha do lado, certo? Vamos deixar esse aqui 01 com a sarjetinha para ver como é que vai ficar. Vamos dar um nome para ele aqui, ó. Meio fio à direita, certo? Meio fio à direita. Aí, beleza. Vamos configurar ele aqui. O que ele está me pedindo aqui? A inclinação da base. Então, eu vou deixar menos 2% para ele seguir exatamente a mesma inclinação da minha pista, que também está com 2%, certo? Superelevação da base, não vou aplicar. Largura extra da base, que é essa camadinha aqui do lado, ó, não vou aplicar, vou deixar zerado. E a altura da base, eu vou colocar aqui
uma altura para ficar igual a essa daqui, ó. Vou colocar aqui um 0,28, acho que é 0,28, se eu não me engano. 0,26. 0,26 é a altura que vai bater aqui com essa base aqui, certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou adicionar também uma calçada aqui do lado, só para ficar legal, né? Para ficar bonitinho ali. Então, vamos pegar esse daqui também, ó, passeio com base, clico nele, e aí eu vou jogar ele aqui para cá, ó. Certo? Joguei ele aqui para cá, o meu passeio com base, vamos configurar ele. Para configurar ele, o que eu vou precisar fazer? Dar um nome para ele, então vou colocar aqui, ó, passeio direito, certo? Passeio direito. E aí, eu vou vir com a largura dele. Qual que é a largura desse passeio? 2 metros, 2,5, né? Vamos jogar aqui 2,5, certo? 2,5 ele fica até mais largo do que a via ali, né? Vamos colocar 2 metros aqui mesmo, só para não ficar muito desproporcional. Eu tenho as espessuras das camadas, né? 5 centímetros na camada superior, 7 na camada inferior e 1% eu vou jogar 2% aqui de declividade. Beleza? Aí eu posso trazer agora um talude também, se eu quiser. Eu posso trazer um talude. Eu vou deixar sem talude por enquanto, não tem problema, tá? E eu vou pegar aqui agora, ó, mesmo esquema, mirror. Tá vendo que eu selecionei os dois? Funciona para os dois. Mirror. Clica aqui, ó. E aí ele já espelhou para o outro lado. Então, eu vou clicar aqui na minha sarjeta. Eu vou colocar aqui meio fio à esquerda. Certo? Sempre no meio, tá, pessoal? Sempre no meio. E aqui eu vou colocar, ó, passeio esquerdo. Beleza? Passeio esquerdo. Aí, olha só. Agora eu já tenho a minha seção montada. Minha seção da minha rua cheia. Eu tenho a seção, eu tenho o meu alinhamento e eu tenho o grade referente a esse alinhamento. Então, eu já posso agora modelar o meu corredor, ou parte dele, né? Para a gente poder já começar a dar forma aos elementos. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui, corredor. E aí, o que eu faço agora? Eu venho, corredor, posso dar o nome para ele, caso eu queira, né? Mas eu vou deixar com o nome padrãozinho mesmo aqui. Vou selecionar aqui a opção de alinhamento e perfil, ou seja, eu vou usar o alinhamento horizontal e o perfil longitudinal. Beleza? O profile eu vou usar o grade vertical, certo? Então, que é o grade que eu projetei. A assembly, eu vou usar a assembly que eu projetei aqui agora também, seção rua principal. E a superfície de alvo, eu vou colocar o primitivo, por enquanto eu não preciso dela. Por quê? Eu não tenho taludes, tá? E a superfície de target, ela só é diferente para a gente, né? Ela só faz a diferença quando eu tenho targets, né, de superfície. Nesse caso aqui, eu acredito que essa assembly de passeio, ela tem target de superfície. Mas para a gente não muda muita coisa não, tá? Vou dar um OK. Beleza. Ele já vai abrir aqui para mim, ó, a janelinha de configuração. Certo? A janelinha de configuração do meu corredor. Então, o que eu vou fazer aqui nessa janela, pessoal? Eu vou mudar somente a frequência dele, ó. Clico aqui na frequência. Vou trocar a frequência aqui, ó, para 1 metro. Tanto ao longo das tangentes, quanto ao longo das curvas, certo? Quanto ao longo das espirais. Vou dar um OK. Um OK aqui e dar um rebuild. Certo? Então, o que ele já fez aqui para mim? Ele já modelou em partes o meu corredor. Já está aqui o meu corredor. Vamos ver se eu consigo visualizar ele aqui em planta. Olha lá. Ó. Eu já tenho ele aqui, ó, modeladinho, bonitinho. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou puxar isso aqui para trás. Tá vendo? Ó, cliquei lá na frente, cliquei aqui atrás também. Vou puxar um pouco mais. Jogar aqui, ó. Só para a gente fazer algumas análises, tá? Aí o que acontece, pessoal? A parte aqui do meu corredor, da minha rua, da minha via, ela está aparentemente toda 100%, ó. Tá vendo?
Aparentemente 100%. O que eu preciso fazer agora? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar aqui e puxar, né, toda a modelagem do meu cul-de-sac. Como que eu faço isso agora? Né? Como que eu vou fazer essa modelagem do cul-de-sac? Um macete a gente aprendeu na aula passada, tá? Um deles, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou criar um alinhamento para esse cul-de-sac aqui, ó, para esse bordo, beleza? Então, eu vou vir aqui em Alignment, ó, preste atenção nesse passo a passo aqui, que isso aqui é o ouro da aula, hein? Create Alignments from Objects, clico aqui, vou selecionar essa polilinha, dou Enter, olha só, o sentido dela aqui, ó, tem que observar isso, beleza? Para mim tá ok. E aqui eu vou colocar, ó, bordo, o nome dele aqui, né, para identificar. Eu já peguei projeto que o cara não coloca nome nenhum, não colocava nome nenhum nas coisas, bicho, é um saco, você não entende nada, tá? Não entende nada. Por isso que é muito importante você manter o seu projeto organizado aqui, nomeado, bonitinho, porque senão, cara, depois para fazer uma revisão, depois para fazer uma... Até para você extrair relatório, se der algum problema na modelagem, bicho, é chance de dar merda na certa, beleza? Então tenho aqui, ó, o estilo dele, eu vou colocar azul simples, só para ele ficar diferenciado, não vou adicionar labels a ele, vou desmarcar essa opção de adicionar as curvas e vou desmarcar a opção de critérios de projeto. Vou dar um OK aqui, e aí ele criou aqui, ó, o meu alinhamentozinho. Beleza, depois que eu crio um alinhamento, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um grade para ele, certo? Preciso criar um grade para ele. Aí é que vem o macete, né? Que a gente até viu na aula passada. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou puxar esse corredor para cá, ó. Até aqui assim. Até pegar nesse pontinho ali, mais ou menos. Certo? Eu já puxei o corredor para cá. O que eu faço agora, pessoal? Eu venho aqui, eu vou extrair um grade, né, desse elemento, mas antes de extrair o grade desse elemento do terreno natural, eu vou criar uma superfície para esse corredor, para eu pegar a cota desse ponto aqui exato. Ó. Ah, Rafael, mas você pode criar um ponto e colocar a cota com base na cota do alinhamento, jogar uma porcentagem? Pode, mas é o caminho mais difícil. Eu vou pelo caminho mais fácil aqui, mais prático, mais intuitivo. Então, você vai vir aqui, clicar no seu corredor, vai vir aqui em Chord the Surface, clica aqui, e aqui você vai criar uma nova superfície para o seu corredor, beleza? Só uma superfície prévia, tá? Você vai colocar, você pode até colocar aqui, ó, prévia, beleza? Top, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar por enquanto, ó, somente o link top, beleza? Vou adicionar break lines, vou colocar aqui para corrigir top links, e vou colocar aqui, ó, para adicionar umas bordas em volta dessa superfície. Tá? Só clicar com o botão direito e mandar adicionar, beleza? Então, eu criei uma superfície, adicionei as bordas a ela, adicionei somente o link top por enquanto, vou dar um OK. E vou dar um rebuild aqui, ó, para ele criar essa superfície para mim. Certo? Ele já criou ela aqui para mim, ó. Vamos ver como é que ela ficou. Olha lá. Já criou aqui para mim a superfície bonitinha. Ah, Rafael, você adicionou somente o link top, por que deu tão certo? Porque todos esses componentes aqui da minha assembly, provavelmente tem o link top. Se eu vier aqui, ó, clicar com o botão direito, Subassembly Properties, e eu vier aqui em Codes, ó, eu vou vir aqui em Links, ele tem um top, tá vendo? Essa pista aqui tem top. Vamos no meio fio agora. Clico aqui no meu meio fio sarjeta, Subassembly Properties, venho aqui dentro de Codes, Links, tem aqui também o top, certo? Intencionalmente, né? Botão direito, Subassembly Properties na calçada, vem aqui nos codes, ó, tem o top também no passeio, certo? Então, eu tenho todos esses elementos. Tenho todos esses elementos. Por isso que quando eu adiciono o top, ele já mapeia todos eles. Todos os componentes da minha pista, certo? E aí, veja bem, agora eu posso extrair o grade desse cul-de-sac aqui. Como é que eu vou fazer isso? Vou vir aqui, ó,
em Surface Profile, certo? Vou vir aqui e vou adicionar esse Previa Top. Adiciono ele aqui, beleza? Lembra que esse Previa Top era a superfície que eu tinha criado? Então, vou desenhar agora um perfil extraindo ele. Vocês vão ver o que vai acontecer. Ó. Vou mandar criar a vista de perfil aqui. E aí, olha só, eu criei o perfil dele e percebe, ó, quer ver? Deixa eu colocar essa superfície do corredor em um outro estilo para vocês entenderem. Vamos colocar aqui outros. Vamos ligar os triângulos aqui, ó. Ó, aqui eu tenho a minha superfície e aqui eu tenho o meu alinhamento. Esse alinhamento ele está entrando para dentro da superfície, concorda? Aqui dentro eu consigo verificar que na hora que eu extraio o perfil daquela superfície, ó, ele me dá esses dois pontinhos aqui, ó. Esse tracinho e esse tracinho. Tá vendo? Ó? Então ele já me dá aqui esses elementos. Então o que eu vou fazer agora? Vou clicar nele e vou criar o meu grade projetado usando isso aqui como referência. Ó. Esses dois pedacinhos de superfície que já vem lá do outro trechinho da rua que não faz parte do cul-de-sac. Então, vou vir aqui em Profile Creation Tools. Vou dar um OK. Vou vir aqui, ó, Draw Tangentes. Vou desenhar uma tangente aqui. Então, vou clicar aqui. E vou clicar aqui no finalzinho. Lembrando que tem que sempre ir até o final, tá? Aí, beleza. Fiz essa criação. Percebe que ele não está seguindo, ó. Por quê? Esse trechinho aqui, ele tem que ser mais inclinado. Certo? E esse trechinho aqui também tem que ser mais inclinado. Aí vamos fazer uma análise agora no nosso cul-de-sac. O que está acontecendo? Está acontecendo que essa ruazinha está caindo para cá, nesse sentido. Certo? Ela cai nesse sentido aqui. Beleza? Aí o que acontece? Eu preciso agora entender, né, fazer uma análise aqui na minha geometria para eu descobrir o que eu vou fazer lá naquele grade, porque é aquele grade que vai mandar as inclinações. Certo? E aí eu não posso colocar uma inclinação muito alta, não posso colocar uma inclinação muito baixa, porque ele não pode ficar mais baixo, mais alto, né, do que o topo aqui. E a gente vai ver isso aqui agora. A priori, né, eu vou criar um ponto aqui no meio, ó. Clico aqui, e aí eu vou vir exatamente no meio aqui e vou criar um PI vertical, né, um ponto de interseção vertical. Está criado aqui, certo? Aí, a princípio, eu vou descobrir qual que é essa inclinação aqui, ó. Como é que eu faço isso? Clico nela, venho aqui em Add Label Views, coloco aqui, ó, Depth, tá? Vou selecionar aqui a vista de perfil que ele está pedindo, é só selecionar a grade, e aí eu clico aqui num primeiro ponto, clico num segundo ponto, e aí ele vai me mostrar que é 2%, que é exatamente os 2% aqui desse trechinho, certo? Já sabia, mas eu fiz aqui para a gente analisar. Agora, o que eu faço? Eu clico aqui nesse elemento, né? Cliquei ali para editar o meu perfil longitudinal, cliquei aqui no meu perfil longitudinal, né, projetado, eu cliquei aqui nesse botãozinho, ele abriu para mim a caixinha aqui das cotas, certo? Aí o que eu faço agora? Eu preciso dizer para ele que o grade depois desse ponto aqui é 2% positivo. Então, vou clicar aqui, ó, vou jogar 2. Beleza? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Vamos fechar e vamos fazer uma análise. Vou pegar aqui, vou dividir a minha tela por 2. Aqui eu tenho o meu alinhamento e aqui eu tenho o grade desse alinhamento. O que acontece é que é o seguinte, ó, vou clicar aqui no meu profile, né, na vista de perfil, e venho aqui em Station Tracker. Aí eu coloco aqui, ó, All Viewports, e aí eu passo aqui o cursor, ó. Tá vendo? Ele está mostrando o seguinte, que bem no meio do meu cul-de-sac eu estou nessa cota 98,294. Só que essa cota aqui, ela não pode, ó, nesse ponto aqui, ó, ela está com 98,294. Ela não pode ser mais alta do que o meio, concordam comigo? Então, o que eu vou fazer? Vou verificar essa daqui, ó. 98,123. Ela está mais alta do que o meio.
Ela está mais alta do que esse meio aqui, ó. Tá vendo? Esse ponto aqui, ó, tá mais baixo. Ah, Rafael, por que ele não pode ser mais baixo? Pode ser mais baixo também, né? Caso você queira que a sua água venha aqui para o meio da pista, pode ser mais baixo também, não tem problema nenhum. Você pode fazer dessa forma. Bota uma caixa aqui captando a água aqui da drenagem. Mas eu quero jogar ele para fora, certo? Quero jogar esse cul-de-sac aqui para fora. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar e vou ter que abaixar um pouquinho essa cota aqui. Então, ela não vai poder mais ser 2%, certo? Não vai poder mais ser 2%. O que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, Geometry Editor, certo? Você pode fixá-la nesse pontinho de início aqui, pelo menos onde eu tenho já o perfil projetado, que é essa transição aqui, ó. Né? Você pode fazer essa transição. Por quê? Para poder ficar ali mantendo os 2%, né? E depois fazendo uma transição suave ali, menor do que 2%, ok? Caso você queira, né? Se não, pode manter os 2% ali. O que acontece é o seguinte, que o nosso corredor mesmo, o que importa para a gente, né, é daqui para frente, ó. Importa para a gente é daqui para frente, certo? Porque daqui para trás é o corredor que eu já tenho. Olha lá, ó. Ali eu já tô preenchido com o corredor, certo? Então dali para trás eu não preciso. Eu preciso daqui para frente. Eu vou abaixar aqui no meio, tá? Vou abaixar aqui no meio. Eu preciso aqui de... Eu estou nessa cota aqui no meio, desse grade aqui, ó. Eu estou na cota final de 98123. Aí vamos supor... Deixa eu só pegar aqui uma líderzinha. Aqui eu estou na cota 98123. Aqui eu estou na cota 98123, correto? E aí, eu preciso que essa cota aqui, ó, que essa inclinação aqui, nesse sentido, ó a minha seta, que luxo. Eu preciso que a minha inclinação nesse sentido seja 2%. Como que eu faço isso? Eu posso calcular na mão, certo? Posso calcular na mão ou posso calcular na mão. Não tem outra forma, né? Então, eu vou medir essa distância aqui, ó. Pego aqui, vou medir aqui essa distância, 6,50. Então, vamos pegar uma calculadora aqui, ó. Aí eu pego aqui 98,123 menos, vou abrir parênteses, vou pegar aqui 2% que eu falei, que eu quero que ela fique inclinada. Vamos pegar 2 vezes 6,50, que é a minha inclinação, dividido por 100. Certo? Vou fechar parênteses aqui. E a minha cota final aqui, a minha cota desse pontinho aqui, tem que ser 97,993, desse ponto aqui, ó. Vou até copiar essa cota aqui, 97,993. É nesse pontinho aqui, ela tem que ficar com 97,973. 993, né? Então, vou clicar aqui. Vou colocar esse pontinho aqui, ó, nessa cota, ó. 97,993. Tá vendo? Rebaixei ela aqui, ó. Certo? Rebaixei a minha cota e ela ainda ficou com 1% de inclinação aqui ainda, ó. 1,15% de inclinação. Tá ótimo. De 1,15 para 2, ela vai vir com 1,15 até aqui, tá vendo? Ó? Vem com 1,15 até aqui, certo? E daqui para cá ela segue, né, com 2% de inclinação. Beleza? Ela já fez ali para mim. Aí eu posso fazer isso aqui, ó. Geometry Editor. Trava ela aqui nesse pontinho, para a modelagem ficar perfeita. Ó. Cria aqui um PI vertical. E aqui do lado de cá, ó, vem nessa pontinha aqui, cria um PI vertical também. Certo? Aí esse trechinho 2% e os dois outros trechinhos 1,04%. Tá vendo que para ficar perfeito tem que detalhar bastante? Tem que dar trabalho, né? Essa modelagem, né, perfeita, ela dá trabalho, né? Então, quando vocês verem eu postando lá uma modelagem bonitona, né, 100%, é porque deu trabalho para fazer.
Mas com o domínio da ferramenta, com o domínio do Civil 3D, fica fácil, né? Faço isso aqui rapidinho, de olho fechado, né? Porque já tem a prática, já tem o domínio da ferramenta, já sei onde clicar e tudo mais. Beleza? Então agora eu já tenho o alinhamento do bordo, eu já tenho o grade do bordo, que está aqui, ó. Certo? Esse é o grade do meu bordo. O que eu preciso agora? Da minha seção tipo do bordo. Certo? E aí o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Vou pegar e vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, ó. Nesse cul-de-sac, eu preciso entender que ele está indo nesse sentido, esse alinhamento, tá vendo? Então eu preciso de uma pista à esquerda. Certo? Então eu vou vir aqui, vou selecionar essa seção que já existe, vou fazer uma cópia para ela, ó. Copy. Vou jogar aqui para o lado, ó. Joguei aqui para o lado. Aí agora, se eu preciso de uma pista à esquerda, eu vou deletar a pista à direita. Certo? À esquerda, só voltando aqui, deixa eu jogar aqui o saque, ó. À esquerda do meu alinhamento, eu preciso da pista e somente a pista. Por quê? Porque eu não preciso de mais nada, né? Porque a pista vai encontrar com a outra aqui, ó. Elas vão se encontrar no meio, certo? Para fazer ali o coroamento delas. Perfeito? Então eu não preciso de mais nada. À esquerda, então vou deletar aqui à esquerda todos os elementos. E aí eu preciso ajustar essa inclinação. Por quê? Ela está jogando, ó, a água para fora, do jeito que está aqui. Eu preciso jogar ela para dentro da minha guia. Então eu clico 2 vezes e aí, ao invés, né, da minha porcentagem aqui ser negativa de inclinação, ó, default slope, eu vou colocar ela positiva. Certo? Vou colocar ela positiva. E aí eu vou dar um nome para essa seção transversal aqui. Então vamos colocar aqui, ó, seção bordo pista à esquerda. Beleza? Só para a gente ter a nomenclatura organizada. Então agora eu já tenho a minha pista modelada para poder girar aqui em torno do meu cul-de-sac. Olha só que interessante. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar no meu corredor, deixa eu jogar essa superfície aqui para baixo, ó, display order, send to back. Vou clicar no meu corredor, vou vir aqui agora em corridor properties, vou vir na aba parâmetros, certo? Vou vir na aba de parâmetros. E aqui dentro da aba de parâmetros, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou adicionar a minha baseline do meu cul-de-sac. Certo? Vou adicionar a minha baseline do cul-de-sac. Então, venho aqui em Add Baseline. E vou selecionar aqui, ó. Eu tenho o eixo e tenho o bordo. Eu vou selecionar o bordo do cul-de-sac. Perfeito? Selecionar o bordo do cul-de-sac. Então, ok. Então, quando eu clicar aqui, ele já vai realçar para mim esse elemento aqui na planta. Certo? Ele já vai realçar aqui para mim esse elemento. Então, eu vou selecionar o grade que eu criei agora desse cul-de-sac. Eu clico aqui nele, tá vendo? Ó, clique here. Vou dar um ok. Adicionei o grade. Agora, o que está faltando eu adicionar? Nessa região aqui, ó, o corredor, né, ele é composto por regiões. Então, nessa região que está realçado, eu já tenho o alinhamento, horizontal baseline, eu tenho o grade, que é a vertical baseline, e eu já tenho a region, que é a minha seção transversal tipo, que está aqui embaixo, a minha assembly. Então, essa região aqui está faltando. Eu adicionar a minha assembly. Então, botão direito, Add Region. E aí, eu vou pegar aqui, ó, seção bordo pista à esquerda, que é a que eu acabei de criar. Vou dar um OK. E aí, eu vou dar uma mudancinha aqui somente, ó, na frequência. Deixa eu arrastar aqui para o lado, ó. Tá vendo que a frequência está a cada 20 metros? Eu vou clicar nela aqui e vou colocar 1 metro para tangentes e 1 metro para curvas. Perfeito? Ok. Ok. Rebuild. Já está aí começando a tomar forma o nosso cul-de-sac. Deixa eu puxar aqui para o lado. Para ficar aqui com uma tela só, para ficar melhor para a gente ver. Certo? Aí o que acontece? Já começou a tomar forma. Aqui ele está sobreposto, então eu vou pegar aqui e vou puxar ele, ó,
Vendo? É só puxar, né? Só dar meio que um stretch nele aqui, ó. Vou jogar ele aqui. Lembrando que se você tiver um corredor muito pesado, isso aqui vai ficar pesado mesmo. Tá? Então, o ideal é que na hora de você fazer o corredor, você já selecione o intervalo de estacas que você deseja, certo? Para não deixar isso aqui muito pesado. Ó, então selecionei até aqui, vamos puxar um pouquinho mais para trás. Se ele ficar sobreposto, é ruim, tá? Depois você pode puxar aqui com mais capricho, ó. Até ele pegar aqui no finalzinho, ó, tá vendo? Se ele ficar sobreposto um ao outro, é ruim porque ele pode dar bizil. E se ficar dente, depois esse defeitozinho fica aparente, né? Certo? E aí, olha só que interessante. Já começou aqui a tomar forma. E aí, o que que acontece, pessoal? Percebe que, apesar de estar tudo acinzentado aqui, ó, isso é como se fosse um bug, né, do Civil 3D. O que que acontece? Apesar dele estar meio acinzentado, né, ele está cinza aqui, ele não está mostrando aqui pra gente, né, ele não está aplicado até no meio, correto? Então, ele não está aplicado até no meio. O meu cul-de-sac, ó, ele está vindo até aqui aonde está passando. Porque a minha pista ela tem 2,25 só. Correto? Então, se eu pegar aqui e visualizar ele em 3D, até que ele vai aparecer ali, ó. Até que nesse estilo não. Dependendo do estilo que você colocar, ele vai se mostrar preenchido aqui no meio com aquele bordozinho cinza. Mas ele não é para mostrar preenchido, certo? Então, olha só, falta o que aqui agora pra gente? Fazer ele acabar de fechar aqui no centro. Mas já tá ficando bonito, né? Já tá ficando bonito, ó. Começando a ficar interessante para nós aqui, ó. Aí, beleza, vou clicar aqui nele. Vou clicar com o botão direito agora, por quê? O que eu preciso fazer com esse cul-de-sac, pessoal? Eu preciso fazer com que essa região dos bordos, ela vá até o eixo, ela vá até aqui, ó. Certo? Então eu preciso fazer o quê? Indicar um alvo para ela. Eu preciso indicar que esses links aqui, ó, que essas linhas azuis, que são os links do meu corredor, eu preciso dizer para eles que eles têm um alvo a ser seguido. E esse alvo é esse elemento aqui, ó, é o meu alinhamento do eixo. Eu preciso fazer com que todo o cul-de-sac venha até o eixo. Como é que eu vou fazer isso? Vou clicar no meu corredor, venho aqui em Edit Targets, ó, Edit Targets, que é para editar os alvos, tá? Então, vou clicar aqui, ó, Edit Targets, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, vou clicar aqui em Edit Targets e vou selecionar essa região, ó, seção bordo pista esquerda. Perfeito? Cliquei aqui nessa região. Ele vai abrir essa janelinha para mim. Aí, aqui que é importante você ter nomeado tudo. Porque se você não nomear, chega essa hora que você fica perdido. Então, nós temos três tipos de target dentro do Civil 3D, três tipos de alvo, certo? Eu tenho target de superfície, largura ou offset, elevação ou inclinação, perfeito? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou indicar para ele aqui, ó, um target de largura para a minha pista à esquerda. Então, eu venho aqui nessa coluna de Object Name, clico aqui, e aí, dentro dessa janela, eu vou escolher se eu quero alinhamentos ou se eu quero polilinhas, feature lines e tudo mais. Nós vamos tentar, por que tentar? Porque essa operação de fazer com que o cul-de-sac seja preenchido sem dar bug, nem sempre funciona. Tá? Então, o primeiro passo, nós vamos tentar que ele chegue até o eixo da minha rua. Então, vou vir aqui, adicionar e vou dar um OK. Perfeito? E aí, beleza. Vou dar um OK aqui. Adicionei ele, ó, somente o eixo por enquanto. Vou dar um rebuild. E aí vou dar Enter aqui para sair do comando. E aparentemente deu certo. Aparentemente deu certo. Por que aparentemente? Quando eu clico nele aqui, ó, tá fechadinho, tá vendo? Então vamos dar uma olhada em 3D. Botão direito, Object Viewer. E aí, olha só. Por que aparentemente deu certo e realmente, na real, não deu? Vou explicar para vocês por quê. Ficou quase 100%. Vendo? Ficou quase 100% fechadinho ali.
Só que se vocês notarem, ó, tem um bichinho aqui, ó, bugado, tá vendo? Tem uma seçãozinha ali bugada. E essa é exatamente essa seçãozinha aqui do eixo, ó. Essa seçãozinha aqui, ó. Se eu olhar, ó, tá vendo, ó, como é que ela ficou passando direto, ó? Ela ficou passando direto. Então, o que eu faço agora para resolver isso? Bom, você pode ignorar e ajustar na superfície. Caso você queira, né, ele vai criar um pontinho aqui para você, você deleta esse pontinho, certo? Você pode deletar essa seção aqui, né, essa seção que está dando esse bug, que provavelmente é essa daqui, certo? Ou você pode fazer um monte de processos aí para poder ajustar isso. Eu vou tentar fazer, primeiro passo, deletar essa primeira seçãozinha aqui, vamos ver o que vai dar. Então, vou clicar no meu corredor, vou vir aqui, ó, Delete a Section, clico aqui, vou clicar aqui no meu bordo, que é o eixo, né, que a minha região está vinculada, clico aqui, e aí ele não permitiu que eu deleto, ó, ele está falando que não tem, né, uma estaca definida que seja possível deletar essa regiãozinha. Por que que tá dando, né, esse bugzinho? Porque quando ele chega, ó, quando ele vem aqui nesse sentido, ele se encontra com um alinhamento. Agora, quando ele pega exatamente no rumo do alinhamento aqui, ó, exatamente nesse rumo do alinhamento, o que acontece? Ela não encontra o alinhamento e acaba dando um probleminha aqui, dando um bugzinho. O que você pode fazer aqui? Cara, eu já fiz inúmeras coisinhas para resolver esse pequeno bugzinho. Né, que ele vai lá para a superfície. Ó, se a gente olhar na superfície, ó, isso aqui é a superfície que eu selecionei. Ele costuma ir para a superfície. Aqui ele nem foi. Ó. Então daria até para ignorar. Eu queria dar a opinião de vocês aí. Vocês ignorariam ou tentariam fazer ajuste? O que vocês me dizem aí? Vocês iam ignorar ou ia tentar ajustar o corredor para fazer esse... tirar, né, aquela imperfeiçãozinha? Aqui na superfície, ó, tá 100%. Ó. Vou até colocar aqui, realístico, ó. Não tem nenhum erro. Tá vendo? Ficou 100%. Você não vê nada de errado. Se fosse você, o que você faria? Ignorava e seguia o jogo? Ou deixaria do jeito que tá aqui o corredor com aquela imperfeiçãozinha ali, ó. Vamos ver aqui. Vamos lá. Ignoro. Se fosse fazer o corredor em 3 partes, corredor da pista, corredor do cul-de-sac até o meio e outro meio até o fim. Dá certo também. O Matheus deu uma boa dica aí, dá certo também. É uma delas, é uma das possibilidades. O Felipe falou que ignora. Ali, ó, deu um errinho, ó. Só que se isso aqui chega lá no InfraWorks, chega lá no Navisworks, ele aparece feio pra caramba, tá? Então, se a gente ignorar aqui, você tem que ter certeza que isso aqui não vai pra frente. Tá? Que você não vai aproveitar isso aqui pra mais nada. Senão vai dar ruim. Eu ignoro, mas eu vou dar uma espiada nas cotas. As cotas estão 100%, cara, estão 100%. Se você olhar a superfície, você vai ver que a superfície ela foi criada de maneira correta. Por quê? Se ela tivesse ruim, a triangulação dela estaria passando direto aqui também. Certo? A gente não tem isso, ó. A gente não tem dente nela, ó. Tá vendo? Tá lisa. Tá lisinha a bichinha. Tem nenhum dente, ó. Tá vendo? Então não tem erro. Nas cotas não tem erro não, velho. As cotas não tem erro não. Mas dá para fazer exatamente o que o Matheus falou. Você pode vir aqui e dar um split. Clica aqui em Split Region. E aí vem na seção que deu ruim e splita bem em cima dela. Splita bem em cima dela. E aí vamos ver como é que ficou o corredor. Vou dar um rebuild nele aqui primeiro. Olha lá, ó. Ainda está presente, tá vendo? Você pode fazer é puxar um pouquinho do corredor para o lado, que ela vai sumir também.
Ou o que você pode fazer é pegar simplesmente uma gotinha e criar uma gotinha aqui no meio e usar essa gotinha como target, tá? Ó, o Valmir falou aí, ó, tentarei melhorar, isso pode se tornar um vício, muito bom, muito boa essa colocação. Dá um break, o split, né, parece com um break, o split parece com um break aqui, só que aí eu ficaria com um corredor defeituoso, né, eu teria que puxar ele um pouquinho para lá e um pouquinho para cá, tipo assim, ó, puxa um pouquinho para lá, teria que ficar com essa aberturazinha, ó, puxar um pouquinho para cá aqui, ó. Deixa eu dar um rebuild aqui, que parece que ele não reconstruiu. Foi. Object Viewer. Olha lá. E aí ele some, tá vendo? Aquela gretinha ali some. Só que ele fica um buraquinho bem pequenininho ali. O que você pode fazer? Pode deixar o buraquinho, mas ou você pode fazer também, dá certo também, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, para voltar, aí você criar uma gotinha bem pequenininha ali no centro. Deixa eu dar um rebuild aqui que ele vai voltar ao normal. Pronto. Você pode criar uma gotinha bem aqui no centro, tá? Você pode criar uma gotinha no centro e usar ela como target também, tá? Você pode fazer isso aqui, ó. Deixa eu isolar o corredor. Você vem aqui e cria uma gotinha aqui no centro, ó. Bem pequenininha mesmo. E usa ela como target. Tá? Você pode fazer isso também, usar essa bolotinha aqui, ó, como target. Aí vai ficar um buraquinho minúsculo aqui no centro. Não tem problema nenhum você fazer isso, não. Tá? Não tem problema nenhum você fazer essa gotinha aqui no centro, não. Tá? Faz uma voltinha ou algo do tipo assim. E tá tudo certo também. Tá? Você pode fazer assim também, ó. Pode fazer assim, ó. Criar um raiozinho bem pequenininho, só para ela ficar mais arredondadinha aqui assim, ó. Os cantinhos arredondados. E aí você usa esse elemento aqui como target, além de estar usando também o alinhamento do eixo. Tá? Isso aqui também dá certo para você fazer. Ó. Você cria esse elemento bem pequenininho, bem minúsculo, e aí ele dá certo para você criar o target. Você pode vir aqui também, ó, e dar um offset nesse alinhamento, né, ou na baseline que tiver aqui de baixo, né, na polyline, ou algo do tipo, se tiver, né. Um offset aqui de 5, por exemplo, vamos ver se vai. Olha lá. Vai dando um offset aqui até essa gotinha ficar pequenininha, que aí você pode usar ela perfeitamente aqui, ó. Dá um delete aqui. Ó, 0.3 foi o offset que eu dei, ela vai ficando cada vez mais pequenininha. Pode jogar ela para dentro. É capricho isso aqui, tá? Isso já é bem caprichozinho dela aqui, tá? Pode jogando ela para dentro aqui, ó, até você achar ela, deixar ela bem pequenininha. Porque se você deixar ela bem pequenininha, igual eu falei, no InfraWorks ou no Navisworks, você não consegue ver. Agora, aquele dente você já consegue ver. Certo? Aquele dente você já consegue ver. Então, cria uma gotinha bem pequenininha
e usar ela como target do seu corredor. Certo? Então, vou vir aqui no meu corredor. Botão direito, Modify Region, Edit Target, seleciona essa região. E aqui, não, dentro desse target, você vai vir aqui e vai selecionar, além do alinhamento, a polilinha. Select from Drawing. E aí seleciona aquela polilinha que está aqui dentro. Ela aqui, ó. Selecionei ela, Enter. Ok, ok. Vamos ver se não vai dar bug. Pode ser que ainda dê bug, né? Porque ela ter ficado pequenininha. E aí é fazer ajuste. Já ficou pequenininha demais e não resolveu o problema. Aparentemente tudo ok, ó. E aí tá resolvido, tá? Agora você já tem ali, ó, 100% dele criado. Aí cria um outro probleminha, tá vendo aqui, ó, que é o desencontro na vertical, ó. Tá vendo? Desencontro na vertical. Aí para resolver esse desencontro na vertical é simples. Você vem aqui, botão direito, Modify Region, Edit Targets, clica aqui, ó. E aí no target de elevação da sua pista, tá? Slope or Elevation Targets, você clicou aqui e adiciona o grade do eixo, tá? O grade do eixo. Muita gente confunde e adiciona o grade do bordo. É o grade do eixo, beleza? Adiciona aqui o grade do eixo, ok. Ok. Por que isso? Para forçar meio que o cul-de-sac a se encontrar, né, ali no eixo certinho ali. Tá? Para ele ficar 100% ali encontrado aqui no eixo. Tá? Só que aí aparentemente deu um BOzinho ali. Vamos ver como é que ficou ali. Olha lá. Deu ruim, tá vendo? Por que deu ruim? Que esse aqui do centro, esse pontinho ali, ó, foi lá embaixo. O que você vai ter que fazer? Modificar a cota dele na unha. Vai ter que modificar a cota dele na unha, porque ele pegou lá embaixo. Apesar do corredor aparentemente ter ficado certo, é perfumaria demais, né? Ó, aproximar aqui mais. O corredor aparentemente ficou certinho. A superfície que na hora de triangular pegou um ponto lá de baixo. O corredor ficou 100%. Ó. Tá vendo? Sem nenhuma imperfeição. E a superfície na hora de triangular, ela pegou um pontinho lá de baixo. Tá? Esse pontinho aqui. É só você modificar a cota dele com algum próximo, né? Ou ajustar aqui, ou deletar ele e criar uma cota correta, né? E como está muito pertinho, qualquer cota que você pegar aqui do lado e ajustar o ponto da superfície aqui, vai dar certinho, beleza? E aí ele vai sumir aqui pra gente esse errinho aqui. Tá certo? Vai ficar 100% aí. Perfeito? Então a gotinha funciona sempre e ela é invisível. Ela é invisível, porque ele vai preencher, ó, todinho, né? Vai preencher 100% e não vai dar nenhum bug na vertical. Tá? E aqui da superfície, você vai procurar com bastante calma, né, qual o pontinho que está abaixo. Tá? Você pode pegar aqui, ó, uma dica para vocês aí, ó, uma dica. Você vem aqui na sua aba View, vem aqui na aba View, divide a tela em dois. E aqui você coloca, por exemplo, uma vista em 3D, ó. Coloca uma vista em 3D. Aí você vai conseguir ver aonde que está a imperfeição. Você pode isolar aqui a sua superfície primitiva. Olha só, que dica, hein? Isola a sua superfície primitiva. Deixa só a outra aqui, ó. E aí você consegue achar aqui aonde que ela está triangulando errado ali, ó. Tá vendo? A superfície, ó, ela está buscando aqui embaixo, ó. Botão direito, Edit Surface Style. Vamos ligar os pontos aqui, ó. Tem um pontinho aqui, nesse ponto aqui, que tá cagando o trem todo.
Vai ter um pontinho aqui embaixo. Provavelmente é isso daqui, ó. Tá deslocado para baixo. Vou vir aqui e vou deletar esse ponto aqui. Tá no modo aqui, né? Deixa eu ligar aqui numa planta também. Os pontos. Ou você deleta ou você modifica a cota dele. Eu vou modificar para ficar melhor, tá? Edit Surface. Aí agora eu vou verificar a cota de um ponto próximo. Então eu clico aqui em Modify Point. Olha só essa sacada. Clico num ponto próximo, que é essa cruzetinha aqui. Enter. Ele está na cota 98,123. Faço a mesma coisa, ó. Dou ESC, dou espaço, clico nesse. Enter. Ele está na cota 97,631. Tá vendo? Por isso que está dando ruim, ó. 97,631. Eu tenho que colocar na 97,123. Eu vou colocar aqui 98,123, né? Deixa eu... Já até esqueci. 98,123. Então, clico nele. 98,123. Vamos ver como é que ficou? Tem que tirar na visualização módulo aqui para parar de aparecer os triângulos, né? Para a gente conseguir ver lá. Para parar de aparecer os pontos, na verdade. Senão vai ficar muito bagunçado. E agora sim, ó. E aí? Agora ficou 100%, hein? Agora pode ir até para a NASA. Pode ir para o InfraWorks, pode ir para o Navisworks, pode ir para qualquer programa aí que você quiser jogar, que ele ficou perfeito. Tanto o corredor ficou 100%, quanto a minha superfície, né? Tava com aquele buraco ali, eu ajustei a cotinha daquele pontinho que tava a ovelha negra ali, ó. E aí 100%. Se a gente analisar, tá vendo que ele tem uma queda aqui no meio, ó? Por que ele tem essa queda ali no meio? Por causa do nosso grade. O nosso grade está dividindo, ele está caindo para cá e ele está caindo para cá. Então a água ela vem para os bordos, ó. Ela vem para os bordos aqui, ó, e corre para fora do cul-de-sac. Vem para cá aqui, ó, seguindo esse sentido da rua. Você pode colocar uma caixa para captar essa água aqui ou aqui, enfim, né? Aí vem os critérios da drenagem. Mas ela já joga para fora, sempre jogando para dentro da sarjeta a água, certo? E aqui, ó, esse ponto aqui está mais alto do que os demais pontos aqui embaixo. Por quê? Eu fiz com que ele ficasse mais alto através do meu grade, certo? Então agora ele ficou 100%. Ó, esse pontinho aqui, ó, é o eixo do cul-de-sac, ó. É o miolo dele ali, ó. Tá vendo? Ó? É o miolo dele ali, ó. Então ele tá caindo para os dois lados, ó. Tá caindo para cá e tá caindo para lá. Então isso favorece a minha drenagem. E tá caindo 1%, né? Em média aqui 1%, 1,04. Perfeito? Então agora ele já matou aqui pra gente tudo que a gente precisava, né? As pendências ali, ó. Vou tirar os triângulos e os pontos da minha superfície e já está no esquema, ó. Tá vendo? Como é que ela tem um ponto mais alto aqui no meio. E aí, olha só, uma dica interessante, ó, você pode clicar aqui em Edit Surface Style, vem aqui e liga as setinhas, ó, que é o Slope Arrows aqui, ó. Aplica. E aí, se ela estiver muito grande, igual tá aqui, muito embolada, vem aqui em Analysis, Slope Arrows e diminui o tamanho dela aqui, ó. Vamos jogar o corredor para baixo. E aí tá lá, ó. A água correndo sempre para os bordos, sem risco de acumular. Ah, Rafael, mas então o cul-de-sac vai ficar jogando o veículo para fora. Vai, nessa curvazinha onde o veículo vai passar 5 por hora, a 3 por hora, 4 por hora, não faz sentido nenhum a gente levar em consideração que eu tenho que inverter o sentido do caimento da pista. Não preciso de pensar nisso. Questão de superelevação, nada disso. Né? Então percebe que eu tenho, ó, sempre jogando aqui para o bordo, sempre jogando para o bordo, e na minha sarjeta, ó, sempre jogando para cá. Ó. Então não vou ter problema de drenagem. Essas ferramentas facilitam demais, né? Ficou até bonito aqui, dá até para tirar um print. Ó.
Essas ferramentas facilitam demais a nossa análise aí para fazer projeto de drenagem, né? Principalmente para avaliar se não está tendo acúmulo de água, para avaliar se não está tendo jogando água para o sentido contrário que você deseja, né? Enfim, então é muito interessante que você tenha essa malícia, né, de usar todas as ferramentas aí. Então a gente modelou o cul-de-sac, né? Tá aqui modeladinho. A gente visualizar ele em 3D, a gente consegue visualizar que ele está modelado 100%. Perfeito? Depois que modelamos o cul-de-sac, fizemos o ajuste da superfície. Que ajuste foi esse? Colocamos uma bolinha aqui no centro, ó, e usamos ela como target horizontal, ou seja, indicamos que o corredor, né, viesse até ela. Poderia ser uma bolinha até menor, se a gente quisesse, mas não tem necessidade de ser menor que isso aqui, tá? Isso aqui está milimétrico. E aí depois indicamos para o corredor também um target vertical, dizendo para ele que toda a pista ela tem que se encaixar no meu eixo aqui do meio, certo? Nesse eixo aqui, né? Dizendo para ela que, independente da posição que ela esteja, que ela se encaixe aqui. Dessa forma, eu faço com que o meu grade do bordo fique um pouco mais baixo do que o eixo e eu mantenho inclinações aqui, ó, satisfatórias, né? Para trabalhar aí com a minha drenagem, para trabalhar aí tranquilamente aí com as minhas inclinações para não acumular água. Perfeito? Gostaram aí das dicas da modelagem do cul-de-sac? Deixa eu ver quem tá aqui. Ó, o Oscar tava aí, tá aí. Boa noite, fala meu camarada, boa noite para você também. Galera, eu acho que por hoje é só, tá? Eu até tinha trazido aqui a parte das interseções para a gente ver, mas como já são 9h30, ficou um pouco arrochado aí, né, para a gente passar todos esses assuntos e a minha voz já tá bem desgastada, né? Eu entrevistei 5 candidatos hoje de manhã, então eu falei igual uma rapariga na chuva hoje. Ainda fiz mais algumas horas de reunião na parte da tarde, então tá osso aqui para a voz, tá? Então a gente vou encerrar com vocês aqui hoje e outra hora a gente fala um pouco mais sobre interseção, tá? Que é um tema bem tranquilinho também. Se você aprendeu a fazer isso aqui, se você pegou essa dica aqui, que obviamente se você não pegou toda aqui, você vai ver a aula novamente, né? Que ela vai ficar aí disponível para vocês. Você vai pegar todos os macetes, né, de obter a cota aqui do pedacinho do corredor, depois ajustar o grade aqui, ó, aqui no meio, né, para ele ficar com as inclinações, travar aqui para ele não dar dente, levar em consideração que eu tenho uma pequena diferença aqui de cota, certo? Depois ajustar, né, o target do corredor, tudo isso você pode ver com calma. E se você dominar esse passo a passo, esse tipo de interseção é moleza, é o mesmo passo a passo, tá? Linha base, horizontal baseline, vertical baseline, que é a linha base vertical, seção transversal tipo, que é a minha assemblyzinha, que no cul-de-sac, ó, foi tranquilinho, né? Eu precisei usar uma só. E grade, cara, nada mais que isso. E aí dentro do corredor lidar com os targets, né? Lidar com essas ferramentas. Eu gosto de estudar, né? Às vezes quando eu vou estudar, eu gosto de ir anotando esses nomes. A pessoa falou target, né? A pessoa, não de corredores, né? Eu não fico assistindo aula disso. Mas se eu for estudar algum assunto de vendas ou qualquer outro assunto de gestão, qualquer outra coisa, eu vou anotando esses nomezinhos, esses tópicos difíceis, que é uma dica que eu dou para vocês, né? Target, esse nome eu preciso entender melhor sobre ele. A linha base vertical, linha base horizontal. E aí depois eu vou destrinchando isso tudo e matando. Opa, linha base vertical é isso, agora eu já entendi. Então é uma boa maneira da gente fixar aí todo o conhecimento do Civil 3D. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima quinta-feira. Vejo vocês aqui de novo, quinta, no mesmo horário. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.